Capítulo 261, o que chamam de disparidade. Tradução, do Corã Revisão, Zezin. Lin Ming não escutava todos os sons estranhos e aplausos em torno dele. Você me permite 3 movimentos? Bom? Então, eu agradecerei sua generosa oferta. Eu vou ver se depois destes 3 movimentos, você ainda tem a chance de fazer um dos seus próprios movimentos. Participantes, comecem. O árbitro anunciou as palavras tão aguardadas que o público esperava. Lin Ming não moveu instantaneamente no segundo que a partida começou. Em vez disso, a verdadeira essência de uma coloração púrpura e cinza se torcia no punho direito, enchendo-o de flashes elétricos e faíscas que penetravam o ar. Havia até mesmo o som fraco do rugido majestoso de um dragão de inundação. Fang Qi sorriu, completamente cheio de uma confiança absoluta. Ele estendeu a mão e desenhou uma linha e um símbolo dourado apareceu do nada. Durante os estágios do grupo, Fang Qi enfrentou o discípulo Zouyan da facção de refinadores e conseguiu usar esse símbolo para devorar as chamas ardentes que foram liberadas instantaneamente. Fang Qi tinha muita confiança de que, além dos outros discípulos diretos anormais, não havia mais ninguém capaz de quebrá-la. Havia uma mini-dimensão independente autônoma que poderia transferir e conter ataques. Apenas uma força extrema que excedia sua capacidade poderia quebrá-lo, caso contrário, não existia ataque que pudesse prejudicar Fang Qi. A razão pela qual Fang Qi havia dito de forma descuidada que permitiria que Lin Ming se movesse por 3, porque ele dependia desse pequeno conjunto de símbolos. Se essa pequena série de símbolos pudesse bloquear os 3 movimentos de Lin Ming, ele ainda teria a coragem para continuar lutando. Fang Qi estava ansioso para aquele momento e ele saborearia a expressão no rosto de Lin Ming. Seria exatamente como quando ele havia dito a Jin Shanyu que ele a venceria dentro de 5 horas. Mesmo que ela tivesse resistido o máximo que pudesse, Fang Qi ainda pisoteou qualquer resistência que teve. Para ele, este era realmente o melhor sentimento. Neste momento na audiência, Jin Shanyu estava torcendo as mãos com nervosismo. Ela também reconheceu esse conjunto de símbolos e temia que Lin Ming seguisse seus passos. Se isso acontecesse, seria um sério golpe para a autoconfiança e o coração das artes marciais. Lin Ming poderia quebrar o conjunto de símbolos do Fang Qi e acabar com sua maldição em 3 movimentos. Pelo menos, ele poderia fazer o Fang Qi entrar em pânico e limpar esse olhar de desdém do rosto dele. Segurando aquele conjunto de símbolos brilhantes em suas mãos, Fang Qi riu e disse: "Você não está pronto. Estou esperando que você se prepare." De repente, Lin Ming sorriu diabolicamente e ambos os pés se firmaram no chão, os azulejos quebrando sob seus pés e o seu corpo se tornou apenas uma série de sombras. O punho direito de Lin Ming continha a vasta e indomável opressão do poder do trovão. 5.000 filamentos vibrantes de verdadeira essência foram emitidos como 5.000 dragões de inundação viciosos. O ar ao redor de seu punho brutal começou a uivar e a chorar, enquanto o próprio vento se despedaçava. Kkkkk. O chão começou a tremer quando os redemoinhos de ar levantaram os destroços quebrados. As ondas furiosas da verdadeira essência arcaram um sulco profundo no chão do palco. O soco disparou. Um punho para dominar os céus e a terra. Diante de uma energia imparável, mesmo Fang Qi sentiu-se inexplicavelmente uma dúvida em seu coração. Mas ele sabia que, fosse ruim ou bom, ele ainda era um discípulo direto. Esta matriz de transferência espacial era uma das principais técnicas da facção da matriz, como não poderia bloquear Lin Ming. Pensando nisso, Fang Qi recuperou sua confiança. Ele liberou o símbolo do círculo dourado. No final, ele não estava muito seguro, então ele não se atreveu a interceptar o punho de Lin Ming a uma distância próxima. Ha! Lin Ming gritou alto e seu punho direito esmagou-se brutalmente na matriz de símbolos dourados e a verdadeira essência vibrante entrou em erupção. Caixa! Com um som explosivo, a energia de punho visível quebrou o conjunto de símbolos dourados,
assim como um pé esmagando um ovo. Ele destruído em pedaços. No entanto, a força do punho de Lin Ming nem sequer foi reduzida, avançou em direção a Fang Qi como antes. Fang Qi falhou completamente. Como isso era possível? Em um pânico, Fang Qi rapidamente retirou um disco de matriz do seu anel espacial. À medida que este disco de matriz apareceu, uma brilhante luz azul brilhava para fora. Matriz dos 9 círculos de luz azul. Uma sólida cortina de luz azul caiu na frente de Fang Qi, enfrentando a energia do punho de Lin Ming. Bang! 5.000 filamentos vibrantes de verdadeira essência atingiram brutalmente essa cortina azul, afundando em cada centímetro de sua estrutura. A cortina de luz azul brilhou por um momento e depois se separou. Embora a força do punho de Lin Ming tenha sido bastante reduzida, mesmo depois de destruir a cortina de luz azul, ela ainda avançou. Fang Qi ficou chocado, ele mordiscou a língua e forçou um pouco de sua essência de sangue e cuspiu no disco da matriz. Nesse instante, outra cortina de luz azul apareceu, exceto que esta tinha um tom vermelho fraco de sangue. A energia do punho de Lin Ming foi reduzida em quase metade. Ao esmagar essa cortina de luz azul tingida com vermelho, houve uma grande explosão quando a metade da cortina de luz quebrou pela metade, conseguindo suportar o ataque. Depois de criar as cortinas de luz, o rosto de Fang Qi estava pálido, seu sangue sendo drenado dentro de seu corpo. Por ter que forçar a evocar uma essência de sangue, quase vomitou sangue. Por sorte, ele o devolveu vigorosamente no último momento. Depois de engolir este sangue, ele parecia estar cada vez mais doente e completamente horrível. A sobrancelha de Lin Ming se arqueou. Você conseguiu bloqueá-lo. Um discípulo direto realmente possui capacidade considerável, então, há 2 mais movimentos. Ouvindo as palavras de Lin Ming, o rosto de Fang Qi se torceu como se alguém tivesse dado uma bofetada na sua mãe na frente dele. Ele prometeu, de maneira singela, permitir 3 movimentos. Quem queria receber movimentos de um louco? Apenas um punho o levou ao uso da matriz dos 9 círculos de luz azul. Ele até usou 2 camadas. Porque não havia tempo suficiente para desenhar adequadamente a segunda, ele tinha sido forçado a usar sua essência de sangue. Uma penalidade de 3 movimentos. Se fosse uma batalha privada, então ele poderia renunciar a essa promessa. Mas agora, todos os discípulos do Vale dos 7 Mistérios estavam observando. Como discípulo direto, não havia como ele poderia fazer isso. Contra esses 3 movimentos, ele teve que confrontá-los e bloqueá-los. Caso contrário, ele não teria mais a coragem para permanecer na seita do Vale dos 7 Mistérios. Não importa. Esse golpe agora deve ter sido o seu golpe mais forte. Como ele foi forçado a usar seu trunfo, seu consumo de energia não deve ter sido pequeno. É muito provável que seu próximo ataque seja muito mais fraco. Não só isso, mas porque eu tive que formular rapidamente a barreira defensiva, teve um desempenho vergonhoso. Se eu puder preparar com antecedência, minha situação será muito melhor. Se o pior acontecer, então eu vou ter que usar a minha carta na manga. Fang Qi consolou-se e assim o seu coração ganhou um pouco de coragem. Todo o estádio do campo marcial ficou surpreendentemente silencioso. Aqueles discípulos altos e impetuosos que usaram formações de matrizes para amplificar suas vozes para apoiarem loucamente Fang Qi nem sequer pronunciaram um som agora. Eles pensaram que Fang Qi seria capaz de bloquear facilmente o soco, eles não esperavam que o resultado final fosse esse. Embora Fang Qi tivesse mantido o sangue perdido no corpo e não tivesse se envergonhado vomitando sangue, o público não era composto de idiotas. Eles viram naturalmente que Fang Qi tinha sofrido uma pequena perda. Droga! Dane-se tudo! Por que não estamos torcendo? Temos de apoiar o nosso irmão aprendiz sênior. Alegrem-se! Desta vez, devemos animar ainda mais.
Lin Ming deve ter usado alguma habilidade secreta para ter muito poder atrás de seu soco. Não há como ele conseguir continuar fazendo isso. O irmão aprendiz sênior Fang ainda vai ganhar, mesmo que ele permita 3 movimentos. Sim. Esse é o caminho. Como pode o irmão aprendiz sênior possivelmente perder? Esses discípulos da facção da Matriz despertaram suas forças e estavam se preparando para se animar novamente, quando de repente suas vozes trancaram em suas gargantas. Vários dos discípulos já haviam gritado e seus gritos estrangulados quando pararam no meio do caminho eram como uma galinha cujo pescoço estava torcido, era um som extremamente incoerente e estranho. A razão para isso foi que na arena marcial, eles viram que Lin Ming tinha suavemente roçado seu anel espacial e com um flash de luz branca, uma lança de prata brilhante e longa apareceu em sua mão. A lança pesada, profunda e suave havia saído. Arma. Ele também usa uma arma. Lin Ming não é um artista marcial que usa o punho. Por que ele teria uma arma? Os discípulos da facção da Matriz estavam estupefatos. Não havia muitos artistas marciais no continente da Queda do Céu que não usavam armas. No entanto, não era muito raro. Por exemplo, Jing Shandu da Nação da Venerável Graça, Jin Shanyu e Jin Shansi, apenas usaram suas palmas e as sombras de seus dedos. Eles naturalmente assumiram que Lin Ming também era um desses artistas marciais de combate. Embora o alcance de ataque tenha sido curto, os punhos se destacaram em flexibilidade, velocidade e precisão. Se fossem usados bem apoiados por uma habilidade marcial de luta de punho de primeira linha, não seria pior do que usar uma espada ou um sabre. Mas se um artista marcial tivesse uma arma, eles definitivamente teriam gasto a maior parte do tempo cultivando essa arma, um punho só seria secundário. Um punho secundário poderia realmente ter esse poder. Como era possível? Não era. Ele está blefando. Um discípulo da facção da Matriz recusou-se teimoso a reconhecer essa realidade. No entanto, ninguém parecia acreditar nele. Todos os discípulos facção da Matriz tinham expressões extremamente nebulosas. Parecia que o discípulo direto Fang que realmente se encrencou dessa vez. Na área de espera dos concorrentes, Ouyang Zifeng olhou para a longa lança de prata na mão de Lin Ming. Os cantos de sua boca e os olhos começaram a se contrair violentamente. Quando eu lutei contra ele, ainda não consegui forçá-lo a usar sua arma. Pensando em voltar para quando ele provocou Lin Ming sobre se ele seria forçado a usar sua espada, ele só podia sorrir. Como Lin Ming tinha sido considerado um artista marcial dos 36 países, todos o tinham o subestimado. Na arena marcial, o rosto de Fang que já estava vermelho como uma rosa. Ele se recusou a pensar porque um artista marcial dos 36 países poderia ser um louco monstruoso. Sem se preocupar com seu status e orgulho, ele continuou colocando as 5 camadas da matriz dos 9 círculos de luz azul em torno de si mesmo. Por ter apressado a utilizar a matriz dos 9 círculos de luz azul a um momento, ele foi forçado a consumir alguma essência de sangue. Desta vez, ele não repetiria um erro tão humilhante novamente. Ele preparou a matriz dos 9 círculos de luz azul antes do tempo. A facção da matriz sempre tomou suas habilidades secundárias como as mais importantes. Portanto, a força dos discípulos de suas facções era geralmente inferior aos discípulos das outras facções. Mas em termos de defesa, eles realmente superavam os outros. A força defensiva de uma formação de matrizes naturalmente ultrapassava a de uma armadura tesouro. Olhando para as camadas de escudos de luz azul na frente dele, Fang que ficou um pouco mais encorajado. Você é poderoso, mas sua lança pode atravessar minhas 5 matrizes. Mas depois de pensar um pouco, Fang que achou melhor ser seguro do que remediar. Ele tirou uma pequena bandeira de seu anel espacial e começou a infundir a verdadeira essência com antecedência, para que ele pudesse usá-la mais tarde, se ele precisasse. Esta pequena bandeira de matrizes era a técnica final de Fang Qi.
Embora o poder defensivo da formação dessa matriz fosse forte, ainda havia uma fraqueza e era que ela demorava a ativar. É preciso preparar antecipadamente. Depois de colocar uma série de formações de matriz, Fang consumiu uma grande quantidade de energia. Mas, ele também tinha um conjunto de símbolos especiais que era capaz de complementar sua verdadeira essência. Em uma batalha de atrito, Fang acreditava que ele tinha uma vantagem superior. Neste momento, Lin Ming usou sua lança. Técnica básica de lança, 1 grau movimento, dragão de inundação vai para o mar. Roar! O clarão e o rugido surpreendente de um dragão de inundações subiram rapidamente em direção aos céus. Atrás de Lin Ming, uma magnífica sombra do dragão das inundações roxo começou a se condensar. Depois de Lin Ming ter absorvido o dragão roxo de inundação do trovão divino, seu dragão de inundação vai para o mar atingiu um nível completamente diferente. Assim que esta lança estocou, continha a majestade de um dragão sem limites. Juntamente com o poder do trovão e 5.000 filamentos vibrantes de verdadeira essência, ele realmente era capaz de varrer tudo. As serpentes elétricas púrpuras espessas e crepitantes foram galvanizadas por Lin Ming. Esta lança de Lin Ming continha o grande potencial de rios e montanhas, que percorriam o espaço. Ping ping ping. Em face do placar imparável da lança, 3 camadas da matriz dos 9 círculos de luz azul foram imediatamente destruídas como papel. A expressão de Fang mudou completamente, ele agitou rapidamente a bandeira de matrizes em suas mãos. Peng! A 4ª camada da matriz dos 9 círculos de luz azul quebrou em fragmentos, a lança pesada profunda e suave marchava para frente. K. A lança longa impactou fortemente contra a 5ª camada matriz dos 9 círculos de luz azul. A bandeira de matrizes de Fang soltou uma explosão de luz dourada e um enorme número de runas de ouro correu para fora da bandeira de matrizes, todas se juntando na última camada da matriz dos 9 círculos de luz azul. Como isso era possível? Fang assistiu impotente como a última camada da matriz dos 9 círculos de luz azul que foi reforçada pela bandeira dourada se agitando. Esta pequena rachadura apareceu e era como o rosto do demônio sorridente, crescendo pouco a pouco.